Senhor Presidente, queria também, em nome do Partido Comunista Português, saudar o Senhor Presidente da ANAFRE, todos os restantes membros também da direção da ANAFRE aqui presentes e referir que foi de facto também com muita satisfação que mais uma vez ouvimos aqui as questões que a ANAFRE veio colocar em relação às suas preocupações sobre as freguesias. Em relação ao poder local democrático, o PCP tem tido aqui uma intervenção tem acompanhado muito proximamente toda esta realidade e consideramos que não só as preocupações que nos trazem cá, partilhamos essas mesmas preocupações, como também consideramos que tudo aquilo que já foi anunciado e as perspectivas que se colocam em cima da mesa por parte deste Governo, mas também ouvimos aqui muitas delas com o acordo por parte do Partido Socialista, na nossa opinião, constituem de facto um grande ataque e eu diria mesmo subversão até daquilo que foi o poder local democrático conquistado na Revolução de Abril, porque de facto não é nenhuma questão de transparência, não é nenhuma questão de democracia que está em cima da mesa ou de aprofundar a democracia, muito pelo contrário, de restrição e de facto também de limitar essa mesma participação por parte das populações e também por parte dos vários intervenientes. Sobre a questão muito concreta que nos referiu em relação à reorganização administrativa, dizer que, em primeiro lugar, nós recusamos qualquer processo de reorganização administrativa que tenha como critério critérios de régua e esquadro, não é? Ou seja, não podemos organizar o nosso país, não podemos responder àquilo que são as necessidades das populações, tendo em conta não só critérios de natureza economicista, como foi colocado em cima da mesa e dando esta questão no memorando que foi assinado pelo PSD, e estou-lhe a responder pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, porque aceitaram, não, os senhores é que não viram se calhar aquilo que aceitaram e aceitaram ao assinarem aquele memorando e ao aceitarem aquele conjunto de posições, aceitaram uma redução do número de autarquias no nosso país, quer de freguesias, quer de municípios, que é aquilo que está lá. Então não venha dizer que não sabe quem foi, não sabe quem foi. Por isso, não coloque dessa forma, porque sabem perfeitamente aquilo que está colocado em cima da mesa e a reorganização que pretendem fazer é, de facto, diminuir bastante significativamente o número de freguesias no nosso país. E não vale a pena, pois, justificar e argumentar que o que está em causa, que as juntas se mantenham, porque também já ouvimos alguém a propor essa proposta, não é as juntas, as freguesias mantêm-se, depois fazia-se uma associação de juntas de freguesias para gerir esses territórios, porque isso não vai resolver as questões que estão colocadas em cima da mesa. Parece que o senhor deputado é que não conhece aquilo que o seu partido, as medidas que anuncia e o que anda a propor. Mas veremos, pois, quais serão as propostas concretas por parte do PSD e também por parte deste Governo. Mas, retomando, até agora foram os anúncios, por isso é que eu estou a dizer que as propostas concretas depois virão. Bom, retomando a minha intervenção, dado que foi interrompida pelo PSD, deve-se ter sentido incomodado com as questões que fomos colocando, mas voltando às questões de reorganização administrativa e partilhando as preocupações que também foram manifestadas aqui pela própria ANAFRE, nós recusamos, e retomando isto, recusamos todo este objetivo de reduzir o número de freguesias do nosso país, sem ter em conta aquela que é a realidade concreta, sem ter em conta não só a intervenção por parte das freguesias, aquilo que tem sido de facto o seu grande contributo para o desenvolvimento de um conjunto de localidades, para dar respostas diárias, concretas à população onde intervém e de facto preocupa-nos este objetivo de uma reforma administrativa, mas que está assente numa reorganização administrativa, mas assente nesta mesma redução, de facto, mais e mais localidades, mais e mais populações ficarão desprotegidas, atendendo também já a um conjunto de políticas que têm sido adotadas nos últimos anos e por sucessivos governos de encerramento de vários serviços públicos, não é? Ou seja, este conjunto de medidas a serem tomadas, o que se está a fazer, de facto, é encerrar um conjunto de localidades e, de facto, contribuir ainda mais para a desertificação e para a degradação de condições
condições de vida de milhares de pessoas no nosso país. Por isso, acompanhamos estas mesmas preocupações, consideramos que também do ponto de vista orçamental, se formos olhar nesse prisma e como também foi referido pela direção da ANAFRE, de facto aquilo que é a transferência do Orçamento do Estado para as freguesias corresponde a 0,10% do mesmo Orçamento do Estado, por isso qualquer questão que tenha a ver com redução de custos não é um argumento válido na nossa perspectiva, até atendendo, e é preciso também ver qual é que são os ganhos, ou seja, qual é que é a mais-valia depois do trabalho desenvolvido por estas mesmas freguesias e como é que é feito este conjunto de investimentos destas mesmas verbas. Uma questão que queria, uma abordagem, de certa forma, porque também vi que são aspectos que estão no documento que nos foi entregue pela ANAFRE e porque nós consideramos, de facto, que salvaguardar o poder local democrático na perspectiva de, não só de reforçar aquilo que são, no cumprimento da nossa Constituição, reforçando aquilo que são os seus princípios, no cumprimento desses mesmos princípios, mas também reforçando a sua atuação, deveria de ser, efetivamente, este também um caminho a adotar, mas não foi esta, sem dúvida, a opção que foi anunciada por este Governo. E era nesse sentido também que gostaria que pudessem aqui colocar, obviamente de uma forma sintética, aquilo que se aprovê sobre isto, mas do futuro, ou seja, o que é que seria necessário para reforçar também a intervenção por parte das freguesias, porque uma das questões que têm sido muito colocadas por parte da ANAFRE, que nós temos ouvido, tem a ver com a questão do reforço dos meios, do reforço da sua capacidade de intervenção das freguesias, e esta parece-nos, de facto, poderia ser aqui, obviamente, discutido conjuntamente também com as populações e com todos, mas, de facto, esta era uma área que, do nosso ponto de vista, merecia aprofundamento de discussão e também, necessariamente, tomada de medidas, não no sentido que a gente está a ver. Em questão, e só para referir este aspecto, dado que também foi abordado, que tem a ver com as questões de alteração à lei eleitoral, tudo aquilo que está colocado em cima da mesa e que foi anunciado vai no sentido de desvalorizar o poder local democrático, não só numa perspectiva não é maior transparência, não é mais democracia, como já referi, muito pelo contrário, é menor transparência, menos democracia, um poder absoluto que efetivamente vai também eliminar aquilo que é o controle democrático, quer por parte das próprias populações, mas quer também por parte dos vários partidos políticos, e partidos políticos ou não, também pode ser grupos de cidadãos que se organizem também para participar nesse mesmo processo, ou seja, mas preocupa-nos de facto este caminho e esta senda que está sendo, que foi anunciada pelo Governo e que o PCP, como é do vosso conhecimento, aliás, nós manifestamos contra este caminho que foi anunciado e consideramos de facto que deve ser no cumprimento da nossa Constituição e naquilo que é a valorização e o reforço do poder local democrático, deve ser este de facto uma vertente a valorizar e a aprofundar, disse.